A paz do Senhor. Aqui é o professor Jonatas dos Santos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina da eleição. Nós estamos estudando nesta aula sobre a eleição de Israel. E eu queria enfatizar que a eleição de Israel tem dois aspectos. Primeiro, é uma eleição corporativa e segundo, é uma eleição cristocêntrica. Nesse primeiro ponto, estamos falando sobre a eleição corporativa de Israel. O que significa? Que Deus escolheu uma nação, um povo, um conjunto de pessoas, o que nós chamamos teologicamente de um organismo eleito. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, a gente vê o Senhor chamando Abrão, aquele semita que morava em Ur dos Caldeus. O Senhor se revela a ele e diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que ele iria mostrar e que faria dele uma grande nação. Nós vemos aí a chamada eleição corporativa de Israel. A partir daí, temos que entender que a eleição corporativa de Israel abrange os indivíduos apenas em associação com o organismo eleito. Ou seja, todo israelita faz parte de uma nação eleita, de um povo eleito, de um organismo eleito. Esta nação de Israel começou com Abraão. Abraão é considerado o pai dos judeus, o pai da nação de Israel. Quando olhamos para Abraão, a partir dele nós podemos enxergar uma promessa individual e uma promessa nacional. Nós podemos ler uma referência em Gênesis capítulo 17. Vamos ler. A partir do versículo 1 diz que quando Abraão completou a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Perceba aí a eleição corporativa, né? Uma descendência muito numerosa. Versículo 3. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, uma aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Perceba que há uma promessa para Abraão de forma individual, mas também há uma promessa nacional para o povo de Abraão, a nação, a descendência que iria surgir a partir de Abraão. Tanto que no versículo 9 está escrito: Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Então, a partir dessas promessas individual e nacional que começam com Abraão, nós entendemos que Deus fez uma aliança com Israel, como acabamos de ler em Gênesis 17, 9, e no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 1 em diante, podemos ver esta aliança também. Vamos ler esta referência? No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó
e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. O que vemos aqui, primeiro, uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Perceba que Deus não fez uma aliança com outro povo, com os gregos, com os babilônios, com os egípcios. Não, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Nós vemos aqui uma aliança e também uma eleição corporativa com esse povo. Então, a partir desse momento que Deus fez uma aliança com Israel, Israel é o povo de Deus. Israel passou a ser propriedade de Deus. Nessas referências, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus fala: Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Perceba que Deus chama para esse povo de meu povo. Em Oséias 4,6 está escrito: O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Perceba que Deus chama para Israel de o meu povo. Israel passa a ser o povo de Deus. Como falamos em aulas anteriores, Israel era o povo, a nação que representava o reino de Deus na antiga aliança. Inclusive, várias vezes nós podemos ver Deus advertindo o povo de Israel, como está em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 19 até o 22. Um segundo aspecto da eleição de Israel que eu quero enfatizar nesta aula é que se trata de uma eleição cristocêntrica. Ou seja, Cristo é o eleito de Deus. O nome eleito em grego é eklektos. Nós podemos ler em Isaías 42, versículos 1, 6 e 7, que Cristo é chamado de o eleito, o escolhido de Deus. Uma vez que entendemos que Cristo é o eleito, o escolhido, por exemplo, Lucas capítulo 9, versículo 35 e o capítulo 23, versículo 35, chama Jesus de o eleito, o escolhido. Deus fala, né? Ele é o meu escolhido, a ele ouvi. Nós podemos entender que Cristo é o eleito, o escolhido. E uma vez que Cristo é o eleito, nós podemos entender as outras eleições. A eleição de Israel, a eleição da igreja e a eleição de indivíduos. Quando eu falo eleição de indivíduos, estamos dizendo que Deus escolheu pessoas para desempenhar funções, tarefas no seu reino. Por exemplo, ele escolheu Jeremias para ser profeta. Ele escolheu Paulo para ser um pregador, um apóstolo. Lá em Atos 9, Deus fala para Ananias que Saulo ou Paulo seria um vaso escolhido para pregar a sua palavra. Então, a partir do eleito que é Cristo, nós podemos entender as outras eleições de Israel, de igreja e indivíduos. Então, nós chegamos a 3 conclusões. Primeiro, não existe eleição separada do eleito. Segundo, à parte de Cristo, nenhum homem pode ser eleito. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: Sem mim nada podereis fazer. Não há eleição fora de Cristo, porque Cristo é o eleito de Deus. E o terceiro e último ponto diz: não somos eleitos para estar em Cristo. Nós somos eleitos em Cristo, como está em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz lá que antes da fundação do mundo, Deus elegeu, escolheu a igreja nele, ou seja, em Cristo. Nós não somos eleitos para estar em Cristo, nós somos eleitos em Cristo. Então, esta aula tinha o objetivo de falar desses 2 aspectos da eleição de Israel. Uma eleição corporativa e uma eleição cristocêntrica,
que vai servir também para a igreja. Mais à frente, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a eleição da igreja, que também é uma eleição corporativa e cristocêntrica. Acompanhe a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4 para você ficar bem alinhado com o que temos falado até aqui. Deus nos abençoe e um abraço em Cristo Jesus.